Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 11 de junho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Onda de raiva contra Putin cresce na Rússia. Também com todos esses desmandos que eu tenho relatado para vocês, o terror que ele está fazendo contra o povo russo só tem que crescer a raiva contra ele mesmo, né? Uma onda de raiva sem precedentes explode na internet russa contra o ditador Vladimir Putin após a criação praticamente de um gulag digital, entre outras medidas que restringem a liberdade das pessoas. Que eu relatei, inclusive, nos vídeos anteriores, né? Até confiscar bens para quem pensa mal nele, logo vai ter alguma coisa assim. O Kremlin agora exige controle de passaportes e reconhecimento facial para acesso à rede, destruindo completamente o anonimato de seus cidadãos. Vejam o seguinte, eu coloquei controle de passaportes. A Rússia não tem carteira de identidade. Eles têm passaporte. Tem dois passaportes. Um passaporte que você viaja para o exterior e um passaporte interno, ainda herança do sistema soviético. Que na época do sistema soviético ele era tão controlado que você, para viajar para outra cidade, você precisava carimbar na polícia tendo autorização. E tem algumas cidades proibidas na Rússia que ainda é assim, principalmente onde fabricam equipamento militar, coisas nucleares, etc. Então, eles têm dois passaportes. Dois, quer dizer, quem vai viajar para o exterior tem que tirar, né? Mas todo mundo tem um passaporte interno. E isso agora está sendo controlado rigorosamente, tal como na era soviética. Então, para você ter acesso à rede na internet, você tem que fazer um reconhecimento facial baseado no teu passaporte, destruindo completamente o anonimato dos cidadãos da Rússia. Até mesmo os apoiadores radicais da guerra contra a Ucrânia estão se rebelando e atacam o ditador após o bloqueio de plataformas essenciais. Assista esse vídeo, ele é inédito, ele é bombástico até o final para ver onde que está chegando essa censura desesperada, deslocada, insana, patológica que está incendiando a sociedade russa. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho, né, das notificações, deixe o seu like. Peço a todos que compartilhem também o like e compartilhem ainda o like, né? E o vídeo também faça a sua opinião, comente essa barbaridade que está acontecendo lá. Nunca tivemos isso aqui no Brasil, espero que nunca tenhamos também. Rebelião na internet da Rússia. Uma verdadeira rebelião na internet russa está acontecendo agora com uma onda de raiva gigantesca contra o ditador Vladimir Putin. As autoridades russas estão preparando uma humilhante e também um rigoroso controle de passaportes para todos os cidadãos que acessam a internet. O ministro de Desenvolvimento Digital da Rússia, Maksut Shadayev, afirmou que a censura estatal está na agenda imediata do governo. E o cara vai a público e fala isso. A ditadura quer implementar com urgência. Ele não chamou de ditadura, tá? O ditadura é por minha conta. Ele falou o governo, né? A ditadura quer implementar com urgência mecanismos totalitários de identificação de idade em absolutamente todas as plataformas online. A questão diz respeito à verificação obrigatória de idade de usuários em sites de serviços digitais da Federação Russa. O Shadayev, que é esse ministro, não especificou exatamente como isso vai funcionar, mas disse que o Ministério do Desenvolvimento Digital já estuda os métodos. Então eles criaram, já há um tempo, já tem Ministério do Desenvolvimento Digital. Eles estão analisando a experiência da plataforma, daquele produto Roblox que as crianças usam, né? Para jogar, que usa inteligência artificial para verificar a idade de forma digital. A tecnologia russa pretende utilizar o reconhecimento facial obrigatório ou a foto de um documento oficial de identidade do cidadão. Se tal sistema ditatorial for implementado, o anonimato na internet russa será completamente eliminado. Ninguém mais vai ser anônimo pelas forças de segurança do Estado. E aí uma onda de raiva cresce contra o ditador da Rússia, né? Após bloqueios violentos, lentidão provocada, restrições severas de VPN e pressão sobre as plataformas, o pior está por vir. O próximo passo do Kremlin poderá ser o acesso à internet através do que equivale a um verdadeiro gulag digital.
Uma onda de indignação e revolta está crescendo assustadoramente dentro da Rússia, segundo informações do The New York Times. Ninguém mais, ninguém menos do que o The New York Times fez uma matéria sobre isso. Desculpem. As medidas mais recentes do governo russo geraram críticas pesadas, até mesmo daqueles que antes apoiavam a guerra de maneira irrestrita contra a Ucrânia. E, ao mesmo tempo, também realizavam a transmissão ininterrupta de programas em apoio ao aplicativo de mensagem Max na televisão estatal russa. Essas restrições insuportáveis à internet provocaram a indignação generalizada e a raiva do povo está fervendo contra os líderes de Moscou. Para piorar a situação, a frustração com os custos econômicos crescentes da guerra contra a Ucrânia está sufocando a população. Com essa situação econômica ruim e a economia da Rússia desmoronando. Restringir o acesso ao aplicativo Telegram também foi uma gota d'água definitiva para muitos cidadãos russos, que passaram, inclusive, alguns a se manifestar na rua, sendo dispersados pela polícia. O governo criou o Gulag Digital. Hoje, até mesmo os apoiadores mais fanáticos da invasão militar estão profundamente descontentes com o governo moscovita do ditador Putin. Em suas postagens furiosas nas redes, eles chegam a usar abertamente a palavra avô para atacar o ditador Vladimir Putin. O termo avô na Rússia é um apelido pejorativo quando alguém te chama de avô, né? Isso é ruim, inclusive, mas na Rússia sim, né? É discriminatório. A Rússia é um país muito racista, muito discriminatório, perdão. E é um apelido pejorativo. E eles, anteriormente, era usado principalmente pela oposição política para ridicularizar a figura de Putin. O apelido refere-se não apenas à sua idade avançada, não é por causa disso, mas também à sua postura atrasada em relação ao que acontece de moderno no mundo. Não somente a tecnologia, mas as relações entre os países. Eles acham que o Putin, eles já têm certeza, mas já muitos falam, ele está devolvendo nós para a era soviética, no tempo de Stalin, de Lenin. Nós não queremos isso. Nós queremos a modernidade, e ele está justamente jogando a Rússia para o atraso. A Rússia será um país muito primitivo, vai precisar de 100 anos para tudo mudar novamente. O presidente russo é um homem arcaico que não usa smartphone, ele prefere apenas assistir à televisão e ler notícias impressas. Vale lembrar que apenas os opositores do regime ditatorial soaram o alarme quando o governo bloqueou a mídia independente. Eles protestaram quando o Kremlin derrubou plataformas como o X, que era popular principalmente entre os livres pensadores urbanos. Desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia, em 2022, em fevereiro, no entanto, as restrições se tornaram muito mais rigorosas agora. Atualmente, a maioria das plataformas internacionais da mídia social, com audiências de dezenas de milhões de pessoas, está bloqueada. Não entra na Rússia. E o ditador impõe custos de cupom. Isso eu achei a coisa mais ridícula. Vamos lá. O Facebook e o Instagram foram cortados em 2022. E o YouTube em 2024. Mais recentemente, agora este ano, 2025, começou em 2025 e estavam concluindo, ainda tem alguma coisa para concluir agora em 2026. Restringir o Telegram foi um erro estratégico, grave, que gerou revolta em milhões de usuários russos dependentes do serviço. O Telegram combina mensagens privadas e canais de notícias, tendo se tornado o principal aplicativo de mídia dentro da Rússia. Após a invasão da Ucrânia, a audiência dos canais pró-guerra no Telegram cresceu para milhões de usuários na retaguarda. Esses canais se tornaram um meio de comunicação fundamental para os próprios soldados russos que estão na linha de frente. Inclusive, eles falavam com as suas famílias que estavam longe da linha de frente. Hoje, esse público pró-guerra está insatisfeito e se volta contra as decisões estúpidas do comando do Kremlin e dos gangsters que estão incrustados lá. Recentemente, Vladimir Putin comentou publicamente pela primeira vez sobre as frequentes e caóticas interrupções de internet nas grandes cidades. O ditador insinuou de forma fria que os russos não devem esperar que a situação melhore no futuro. Já viu? E deixou os caras bravos. Em uma reunião online transmitida pela televisão russa,
Ele explicou as restrições como parte de uma operação antiterrorista. O terrorista-chefe maior do mundo dizendo que está se defendendo do terrorismo. O ditador afirmou com um sorriso irônico no rosto que a segurança de cada cidadão da Rússia será sempre a prioridade. Neste momento de cinismo, a câmera da TV estatal cortou o foco do ditador e passou a mostrar os outros participantes. Enquanto isso, o deputado da Duma estatal, Dmitry Gusev, propôs, veja que absurdo, emitir o acesso à internet na Rússia por meio de cupons. O que estão... Isso é da era soviética. Primeira vez que eu fui na União Soviética foi em 1991, pouco antes de quebrar tudo e dividir tudo, era abril. Aí eles me deram lá, em vez de eles trocar o dinheiro, quando você chegava, eles davam o dinheiro, os rublos, né, da época, mas eles davam cupons para você trocar por mercadorias, ou vai no mercado, comprar leite e tal. E eu entrei, peguei os cupons dele e pensei, vamos ver o que eu posso gastar no supermercado. Imagina você entrar num hipermercado, um supermercado grande, não precisa nem ser um hiper, como esses que a gente vê aqui no Brasil, deve ter em Portugal também, na África, nos países da África, Angola, Moçambique, etc. Vazio, cara. Não tem nada. E você está com o cupom, o povo está com o cupom, mas não tem o que comprar. Essa é a União Soviética, eles estão jogando, o cara vem com a ideia do cupom agora. Para você ter acesso a determinados produtos da internet, você compra um cupom. Isso é ridículo, né? E eles estão, de fato, o plano, acho que não é nem um plano, estão sendo impostos isso, porque eles não têm mais saída. O governo Vladimir Putin acabou, na minha opinião. Se mantém pela força das armas, só isso. Da polícia, das forças de segurança. E se o número estiver vinculado a uma conta verificada do portal, tem mais isso, né? De um portal lá do governo, a internet funcionará de forma normal. Se o número do cupom não estiver vinculado lá, você não vai ter internet também. Caso contrário, o acesso do cidadão será restrito, isolando o povo russo em uma escuridão digital completa e sem volta. E mesmo que você venha, se eles resolverem tirar do ar, o teu número não será vinculado. Essa é a situação caótica da crise que está na Rússia hoje. É um caos. É bom aqueles que defendem a Rússia ouvirem isso e para checar vão lá, façam uma visita. Eu fui na União Soviética, que era muito pior. A censura selvagem e a criação do Gulag digital provam o desespero do governo russo diante do fracasso da invasão. Ele quer esconder os fracassos, as deserções, as derrotas, as mortes, as perdas de soldados russos mutilados, etc., as fugas, do que está acontecendo no teatro de operações. E ao bloquear o Telegram e impor cupons na internet, olha, sinceramente, o Putin conseguiu jogar seus próprios apoiadores, acho que até os soldados, os militares contra o Kremlin. Não vejo uma explicação plausível para isso. E os caras são burros, eles não conhecem outro meio. Eles não têm inteligência para bolar alguma coisa mais inteligente. A revolta que ferve na sociedade russa mostra que a retaguarda do ditador está desmoronando por causa de seus próprios erros. Enquanto a Rússia se isola tecnologicamente, afunda no caos interno, desmorona a ruptura econômica, a Ucrânia, graças a Deus, está avançando com superioridade moral e estratégica, mesmo com um avanço lento, porque tem que preservar as vidas das suas tropas também. A Ucrânia não é suicida como a Rússia é. A Ucrânia ganhará essa guerra, não tenho nenhuma dúvida, é só ver o que está acontecendo no cenário lá dentro da Rússia. E isso influi muito no teatro de operações. E a gente sabe que no teatro de operações as coisas também estão ruins para a Rússia. Acompanhe conosco os próximos desenvolvimentos. Vamos juntos ver como é que termina. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe, faça seus comentários. Aqui você viu a verdade. Eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.